Galera, sem mais delongas, vamos para mais um vídeo. Para a confecção de provas ou das provas para um determinado concurso, tá? Uma gráfica dispunha de 15 impressoras, que demorariam 18 horas para imprimir todas as provas. Quantas provas? Isso aí nós não precisamos saber para resolver o exercício. No preparo para o início do trabalho, foi diagnosticado que só havia 10 impressoras funcionando. Das 15, só havia 10. Qual é o tempo em horas que será gasto para a confecção de todas as provas do concurso? É uma regra de 3, envolve razão, envolve proporção, perfeito. E nós vamos fazer como regra de 3. Mas eu posso fazer sabendo proporcionalidade, divide, multiplica, saber quanto? Sim, mas eu vou fazer por regra de 3, ok? Aqui a gente quer saber alguém, e esse alguém vai ser em horas. E a gente monta um algoritmo, uma maneira, uma forma de resolver. Eu faço assim, a maioria faz assim, na verdade. Então, lendo o problema, o que é que nós temos? Nós temos lá duas grandezas. Quais são as grandezas? Impressoras. Então, vou colocar aqui. Aí você nomeia número de impressoras. Você nomeia. A nomeação fica a seu critério. A ideia da nomeação é para você nomear essas grandezas para facilitar depois, você não ter que voltar, se você não lembra, tem que voltar para saber quais são as grandezas. E a outra grandeza está aqui, ó, demoraria 18 horas. Então, tempo, número de horas, cada um aí faz de um jeito. O importante é fazer algumas anotações para que você não esqueça, não tenha que voltar ao problema novamente. Então, a ideia, leia o problema, veja o que está ocorrendo, que tipo de matemática você deve aplicar, conceito, ideia, definição, conteúdo, entre matemático, e vai, se possível, anotando, neste caso, já envolvendo regra de 3, e, anotando quais são as grandezas. Aí depois você faça uma leitura, um primeiro momento, uma leitura geral. Né? Então, para imprimir todas as provas, a gente já fez essa leitura, já descobrimos que é uma regra de 3, envolve proporcionalidade, envolve grandezas. Então, eu anotei as duas grandezas que estão envolvidas nesse processo. Você faz aí do seu jeito, como você vai anotar, como você vai trabalhar com essas grandezas, tá? Faça do seu jeito. O importante é que você tenha aqui elementos para você não esquecer. Então, envolve número de impressoras, envolve número de horas ou tempo em horas. Então, olha lá, volta a ler o problema. Para a confecção de provas de um concurso, uma gráfica dispunha, olha lá, de 18, ou melhor, 15 impressoras, tá? Que vão demorar aí 18 horas para fazer a impressão de um certo número de provas. Ok. Então, grandeza colocada, identificada embaixo de grandeza. Então, 15 é impressora, 18 é tempo em horas. Tá? E no início do preparo, no preparo para o início do trabalho, foi diagnosticado, foi observado que só havia 10 impressoras. Então, impressoras embaixo de impressora, porque é a mesma grandeza. Né? Elas estavam funcionando só 10. Qual é o tempo em horas que será gasto para a confecção de todas as provas do concurso? A gente quer saber quem é esse cara aqui. Então aqui eu tenho uma regra de 3 simples. E eu resolvo o seguinte, olha, a questão da seta. Tá? A questão da seta, eu prefiro colocar a seta num sentido, primeiro, é muito importante, na grandeza em que você quer determinar alguém. Precisa determinar alguém. Nesse caso, número de horas, tempo em horas. Eu coloquei o sentido da seta para baixo. Você pode colocar para cima. Você determina. Aí a gente vai ler o problema. Na verdade, nós já lemos o problema. Vai aqui, já lembramos o que temos que fazer. E faz o seguinte. Olha, se 15 impressoras vão imprimir certo número de provas em 18 horas,
vão ser necessárias 18 horas para imprimir aquela quantidade de provas com 15 impressoras, o que aconteceu aqui diminuiu a quantidade de impressoras para fazer o mesmo serviço, para imprimir o mesmo número de provas para o concurso. Então, o que aconteceu aqui? Aqui diminuiu. O número de impressoras aqui diminuiu. Ou o número diminuiu. Como eu coloquei a seta para baixo, aí eu vou analisar se essa seta é para baixo ou para cima. Isso é muito importante. Como eu coloquei a seta para baixo e aqui vai diminuir, aqui não vai diminuir, aqui vai aumentar. Porque eu vou precisar de mais tempo para imprimir a mesma quantidade de prova com menos impressoras. Então essas duas grandezas, ela tem sentido, quer dizer, as duas setas têm sentidos inversos. O que significa que essas duas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Certo? Então você determina qual é a seta, sentido para cima ou para baixo a primeira, e aí a outra vai depender aí das grandezas são diretamente ou inversamente. Como são inversamente, elas têm sentidos contrários. As duas grandezas vão ter sentidos contrários. Perfeito? Ok? Eu faço assim, para dar agilidade, ou seja, eu monto um esquema como se fosse uma tabela, não precisa caprichar, colocar uma tabela aqui, mas como se fosse uma tabela, com as grandezas envolvidas. Preencho e vejo o que falta, e a gente volta a analisar se as grandezas duas a duas são diretamente ou inversamente proporcionais, nesse caso uma regra de 3 simples. E na hora de montar o algoritmo, que nesse caso vai ser uma igualdade entre duas razões, porque formam uma proporção, tenho 4 elementos, formam uma proporção. Tá? E vai ser uma igualdade entre duas razões. Aí, na hora de eu montar essas razões, eu vou pegar o sentido da seta. Então, 18 para x, assim como 10 está para 15. Veja, olha lá, o sentido da seta. Você pega o sentido da seta. Por isso a importância da seta. Porque se você não colocar, você consegue fazer, mas você pode se atrapalhar, ter que voltar para analisar. Então, você fez o estudo, fez a análise das grandezas, fica mais fácil na hora de montar isso aqui. Tá certo? Eu acredito. E aí você usa de simplificações na vertical, na horizontal, quando é uma igualdade. Então, aqui por 5 dá 2 e aqui por 5 é 3. Certo? Facilita o teu trabalho aí, meu. Aqui dá por 2 dá 1 e aqui dá por 2 dá 9. Você pode simplificar na horizontal, quando você tem uma igualdade, já que já tem somente a fração, aqui somente uma fração ou uma razão neste caso, e fica mais fácil. Portanto, agora ficou fácil, né, Era? Olha só, x vezes 1, que é o que sobrou aqui, multiplica em cruz, né? Tirar MMC, não precisa, tá? E 3 vezes 9, 27. Então, vamos precisar de 27 horas para imprimir aquela mesma quantidade de provas com menos impressores. Perfeito? Então, esta é a ideia de regra de 3 simples, duas grandezas, montar a proporcionalidade, que são proporcionais. Aí, no caso, tem que estudar se é inversa, né? Ou inversa ou diretamente proporcionais. Tá certo? Bons estudos, sucesso aí nos vestibulares ou no ensino médio.